Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. Em mais um dia, o Senhor é aquele que nos sustém, aquele que nos mantém a paz que excede todo o entendimento, mente guardados em Cristo, coração sendo santificado e purificado por meio do lavar da água transformada no vinho novo. Vinho novo e odres novos ambos se conservam, ainda que o odre velho queira se passar por novo, ele se rompe e não retém a verdade. Assim, o odre velho, aqueles que conheceram plenamente a verdade e retrocederam, e o Senhor não tem prazer nestes. Há mais esperança para um cão vivo do que para um leão morto, assim a palavra nos diz. Porque os vivos ainda há oportunidade de considerar a sua tolice e vir a saber o que vem a ser sabedoria. Mas aqueles que dormem e já não podem despertar, nada resolve. O Senhor lhes coloca o véu onde estão sempre no poder da ira e do pecado. A lei mata, o Espírito vivifica. Como a palavra diz, o Senhor é aquele que através do seu Espírito não continta, mas através de um Espírito vivificante está sempre a nos instruir, e nós, através do exercício das boas obras, como cartas endereçadas ao Deus Altíssimo e invioláveis, daqueles que não se retrocedem, mas perseveram, daqueles que não perecem, mas que estão constantemente sendo justificados por aquele que tudo opera e executa. Obras sempre nos requer sendo justas, sendo seus imitadores, onde a palavra diz que não há um justo sequer, senão por aquele que nos justifica. A obra não é nossa, é dele que está produzindo em nós. Tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ninguém pode se produzir estas boas obras por si mesmo. Alguns iriam produzir 100, outros 60, outros 30, sempre por obras de benevolência, aqueles que sujeitam ao Senhor a submissão do coração e permanecem aonde a fé é aperfeiçoada pela qualidade das boas obras. Os que produzem 30 por não compreendem os que produzem 60 por 1. Assim, aqueles que produzem 100 por 1 compreende o que produz 30 como o que produz 60. Mas o que produz 60 compreende o de 30, mas o de 60 não compreende o que produz 100. Porque é através dessas boas obras e o Senhor se revela de acordo com aqueles que estão aptos a discernir, assim como consolidar a casa sempre numa estatura mediana daquele que é a plenitude de Deus. E o Senhor os revela segundo a medida que o Espírito os dá, e nem todos têm a mesma revelação, porque alguns se aprofundam mais do que a outros. Mas o que nos importa é que nenhum tem mais importância do que o outro. Porque, como membros do corpo de Cristo, a palavra sempre nos ensina: aquele que for menor e estiver servindo com a verdade, ele é grande no reino dos céus, assim como ninguém se glorie um sobre o outro. Assim como ele nos ensina a relação a macho e fêmea, que ele criou, que o que passar disso é procedência maligna. O primeiro homem veio da mulher,
e os demais homens. A primeira mulher veio do homem, perdão. A primeira mulher, Eva, veio do homem, e os demais homens vêm da mulher, para que ninguém se glorie um sobre outro, assim como membros dos membros, ninguém pode declarar que tem importância maior, porque importância nenhuma a palavra diz o que planta como o que rega, e sim aquele que dá o crescimento. A ele toda honra e toda glória, porque a mentalidade, a cabeça do corpo é o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, a nossa capacidade vem do Senhor, e Ele é aquele que tudo opera e executa, e nós o exaltamos e glorificamos dia após dia. Ele não divide da sua glória com a carne, mas a um coração contrito e arrependido ele não despreza. Faz morada em nós, e já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.